Amém. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Graça e paz. Uma boa noite a todos que estão em casa. Bom é estar na casa do Senhor. Bom é render louvores ao Senhor. Bom é servir ao Senhor. Porque Ele é o único e suficiente Salvador. Porque Ele é o único Deus a quem nós devemos nos prostrar, adorar e amar. Amém? Vamos orar para esse segundo momento em que vamos compartilhar a palavra. Oremos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui diante da Tua presença. Pai, nós cremos que aqui o Senhor é presente. O Senhor está aqui recebendo o louvor, recebendo a adoração e fazendo, meu Deus, aquilo que é da Tua natureza, que é abençoando o Teu povo com a Tua presença, que é curando, que é sarando, que é restaurando, visitando, Pai, cada um nas suas casas, estando, meu Deus, no meio do Teu povo. É isso que a Sua palavra nos garante. Pai, nós Te agradecemos porque o Teu braço nos alcançou e nos sustentou até aqui. Senhor, se nós estamos de pé, se nós estamos aqui neste momento, se estamos Te adorando, é porque aprove ao Senhor. É porque o Senhor tem nos livrado, porque o Senhor tem guardado as nossas vidas. E por isso nós Te agradecemos. Senhor, em nome de Jesus, eu Te peço que o Senhor ministre à Tua igreja aquilo que o Senhor já falou comigo. Pai, que não seja eu, mas que seja o Senhor. Em nome de Jesus, me esvazia neste momento e me enche, Pai, do Senhor, tão somente, Espírito Santo, que eu venha falar aquilo que o Senhor quer. Em nome de Jesus, Senhor, é o que eu Te peço e Te agradeço. Amém. Amém. É isso que a gente quer. Eu ouvi o Senhor, amém? Hoje a gente vai falar um pouco sobre Lucas 7, né? O Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 7. Lucas 7. Vamos dar um tempo para o pessoal de casa também abrir. A Bíblia, irmãos, a gente sabe que é sobre Jesus, né? E eu sempre tenho lido, sempre li, na verdade, e hoje mais do que nunca, eu tenho buscado ler a palavra do Senhor, buscando conhecer cada dia mais sobre o caráter dele. Porque o Senhor ele vai se revelando através dessa palavra. A gente vai fazer uma leitura. Eu quero falar sobre o capítulo 7, mas a gente vai se pegar mesmo do versículo 36 ao 50, que é a passagem da pecadora que unge os pés de Jesus. Mas antes disso, né, antes de chegarmos até essa passagem, a gente vê algumas coisas. Eu fui lendo o capítulo todo e algumas coisas me chamaram a atenção com relação a esse caráter do nosso Jesus. Logo no início, ele cura, né, o servo de um oficial romano. Ele, eu não vou ler, né, claro, porque não dá tempo, apesar de que a Amanda me deu quase 1 hora. Eu avisei para ela, não precisa tanto tempo. Mas glória a Deus por tudo. Então, assim, esse primeiro momento, nessa primeira leitura aqui do capítulo 7, ele vem falando, né? Vem
vim destacando isso, sobre a cura desse servo, desse oficial romano. E o que me chama a atenção, né, o que me chamou a atenção desse primeiro momento foi que Jesus escuta as nossas intercessões. Por quê? Por que, Aline, você te chamou a atenção isso? Eu sei que essa passagem ela é riquíssima, como todas as passagens bíblicas, né? Fala muito sobre fé, fala muito sobre... diz que esse oficial romano, o próprio Jesus disse que nunca viu uma fé tamanha, né, em Israel como a dele. Mas assim, o que me chamou a atenção foi esse versículo 4. Porque ele pede aos anciãos judeus para irem até Jesus, para falar sobre esse servo dele que está moribundo. E aí diz assim no versículo 4, e chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Esses anciãos judeus, quando foram até Jesus para pedir, né, para que Jesus curasse, fosse até a casa desse oficial romano para curar o servo dele, ele intercede, né, eles intercedem por essa pessoa. E aí Jesus vai, né? Vai, ele não chega aí, porque o oficial vem interpelar ele, a gente já sabe o restante da história. Mas eu disse, gente, Jesus, ele para e escuta essa intercessão. E é assim com a gente também. Quando a gente vai orar por alguém, né? A gente tem orado muito pelo nosso pastor. E eu acredito que a gente diz, Senhor, ele é o teu servo, ele é o teu filho, é o anjo da casa de oração. Senhor, nós precisamos dele conosco. Né? E muitas vezes a gente ora pelos nossos dessa forma, pela nossa mãe. Né? Ela é minha mãe, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu reivindico a alma da minha mãe no altar, né, Leandra? Eu reivindico essa alma. Então, assim, muitas vezes a gente faz essa oração e aqui o Senhor me disse, eu escuto todas as intercessões. E a gente precisa continuar intercedendo. Depois Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Aí aqui nos mostra um Jesus cheio da compaixão. Um Jesus que está atento a cada dor pessoal nossa. Porque cada um aqui tem sua peleja, tem a sua trincheira, né, de guerra. E o Senhor ele está atento a cada um individualmente. E logo depois, né, a partir do versículo 18, vem a questão de João Batista. João Batista, ele está sabendo de milagres, de muitas coisas que Jesus tem feito, e ele manda os discípulos dele irem até Jesus fazer a seguinte pergunta. Os discípulos de João perguntam assim, no versículo 20, és tu quer dizer, ele diz assim, né? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram, João Batista enviou-nos a perguntar-te, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E aí Jesus responde a João Batista de uma forma que ele entenderia. Né? Eu vou dar uma lida do versículo 18 ao 23, rapidinho, que eu acho bem interessante. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas, e João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo, és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram, João Batista enviou-nos a perguntar-te, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes, ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido.
Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres anuncia-se o evangelho. Então, Jesus ele respondeu a João fazendo tudo aquilo que competia ao Messias. Vamos em Isaías 35, rapidinho. Isaías 35. Isaías 35, versículos 5 e 6 diz assim. Em Isaías, o capítulo 35 está falando sobre a grandeza e a glória do reino do Messias. E os versículos 5 e 6 diz... Deixa eu só dar um tempinho. Diz assim: então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará. Porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Então Jesus ele respondeu fazendo. Jesus, além de falar, Jesus fazia. E aí Jesus me disse, né, que ele responde a todas as nossas dúvidas. Ele é o nosso Senhor e é o nosso Pai. Mas a gente precisa chegar para ele, chegar até ele, sim, com as nossas dúvidas, com as nossas perguntas, mas com confiança, não duvidando de quem ele é. Mas sim, crendo que ele existe, crendo que ele pode, crendo que ele faz e crendo que ele responde. Amém? Aí vamos ao 29 e o 30, versículos 29 e o 30 diz assim. Em Lucas. Vamos voltar para Lucas 7. Lucas 7, 29 e 30. Diz assim: e todo o povo... Porque Jesus continuou falando, né? Continuou ministrando para o povo. Aí ele mesmo diz: e todo o povo que o ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por eles. Eu vou repetir o versículo 30. Diz assim: mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Eu vou fazer uma leitura agora do versículo 36 ao 50, que é onde eu vou começar a ministrar. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas. E enxugava-los com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-los com unguento. Quando isso viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem.
E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: Os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Amém. Linda essa passagem, rica, cheia de constrangimentos do amor de Jesus. No versículo 36 fala que rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, que fosse até sua casa para comer com ele. Lembra que no versículo 30 a gente leu que os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus. Então, esse fariseu não tinha boas intenções ao chamar Jesus para ir para sua casa para comer. Ele não tinha boas intenções. A intenção dele não era adorar, não era conhecer, mas era testar. Testar humanamente, tentar pegar Jesus em alguma falha, era essa a intenção. E Jesus sabia disso. Jesus conhece, sonda o coração. Mas Jesus, o tempo todo, ele nos ensina com atitudes, além das palavras. Jesus foi até aquela casa. Foi até aquela casa que ele sabia que não era bem recebido. A gente, na leitura, a gente vai vendo isso também. Mas ele foi. Ele foi para nos ensinar que ele não tem preconceitos. E ele foi para nos ensinar sobre misericórdia. Porque, de qualquer forma, Jesus estaria ali falando dele, falando de Deus para aquele povo que ainda não tinha recebido. Ainda que Jesus conhecesse o coração, soubesse que o coração estava endurecido, mas Jesus foi. Então, e outra coisa, e Jesus dizia assim, que ele não fazia nada dele mesmo. Ele fazia aquilo que o pai dele mandava ele fazer. Ele não fazia nada que não fosse para glorificar o pai dele. Então, Jesus vai nos ensinando também aqui já sobre esse relacionamento. Relacionamento profundo, que conhece aquilo que o pai quer que seja feito. E a gente precisa buscar esse relacionamento. E como a gente sabe que nada é à toa, tem um ponto-chave aqui também, que Jesus já tinha um encontro marcado naquele lugar. Jesus é um Deus de encontros. O Senhor já marcou encontro com cada um aqui, Marcou com muitos que estão em casa. Tem marcado com muitos também que precisam se render. Então, Jesus tinha esse encontro marcado naquele lugar. E aqui no versículo 37 fala que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Olha como Lucas se refere a essa mulher. Uma mulher da cidade, uma pecadora. Provavelmente essa mulher era uma prostituta. É o que dizem, Ou são o que os estudiosos falam. A questão da cultura, a questão... Tudo leva a crer que essa mulher era uma prostituta. Era o quê? Uma mulher abandonada. Era uma mulher ferida. Era uma mulher cheia de traumas. Mas existia um senhor ali que conhecia a história dela.
Porque cada um de nós aqui temos uma história. Muitas vezes nós somos até julgados pela nossa história. Mas Jesus é que conhece o mais profundo. E Jesus conhecia o profundo dessa mulher. Somente ele tinha esse poder de conhecer, só tem esse poder de conhecer. Ela tinha visto aquele homem curar, tinha visto aquele homem libertar, tinha ouvido aquele homem falar, tinha ouvido falar daquele homem. E ele estava naquela casa e ela queria o quê? Aproveitar essa oportunidade de estar onde? Aos pés dele. O fariseu e os outros que estavam tiveram essa oportunidade de sentar à mesa. Eles estavam à mesa com o Todo-Poderoso, com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. E o que foi que ele fez? E o que nós temos feito diante dessa presença gloriosa de Jesus? Como é que a gente tem se comportado? Como é que a gente tem falado? O que a gente tem falado na presença desse Senhor? Então, ela queria aproveitar. No versículo 38 fala assim, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-los com unguento. Para ela, bastava estar aos pés. Ela entrou naquela casa, ficou por detrás, ficou escondida aos pés de Jesus. Ela não poderia estar sentada à mesa, mas ela não se importava com aquilo. Ela queria estar aos pés dele. Tudo que ela precisava era estar aos pés de Jesus. E aí eu abro um parêntese, né? Muitas vezes a gente não está no lugar que a gente gostaria de estar. Mas, independente do lugar que a gente esteja, nós precisamos estar aos pés de Jesus. Amém? Nós precisamos estar rendidos aos pés de Jesus. Porque quando a gente está com Ele, a gente passa pela dificuldade. É fácil? Não. Continua sendo difícil. Mas a gente está aos pés dele. Ele que nos dá o refrigério, Ele que nos cura, Ele que nos trata, Ele que nos dá um novo amanhecer, Ele que enxuga as nossas lágrimas. E passar a dificuldade com Jesus faz toda a diferença. Então e aqui fala, né, que ela derramou sobre ele o unguento, sobre os pés dele o unguento. Ela chorava e ela derramava sobre os pés dele um unguento, o perfume caro, o perfume precioso. Então, ela derramou aquilo que ela tinha de melhor. Ela derramou o seu coração aos pés de Jesus. Ela derramou aquele perfume caro para alguns, mas era o que ela tinha de mais valor. Mas ela estava aos pés do Mestre. Ela estava aos pés daquele que poderia resolver a situação dela. Ela estava aos pés daquele que era a solução, era a esperança da vida dela. E ele é da nossa vida também. Essa mulher, ela conseguiu enxergar em Jesus aquilo que aqueles religiosos, né, entendidos da lei, conheciam a lei, não enxergaram. Porque é o coração. É o coração. Nós precisamos abrir nosso coração. A gente precisa meditar na palavra e, como eu falei no início, buscando conhecer o caráter de Deus. Eu lembro que, há um tempo atrás, quando a primeira vez que eu li sobre a história de Acã, eu fiquei assustada. E eu falei, Deus, por que dessa forma, né? E depois eu reli e Deus veio me mostrando quantas oportunidades ele tinha dado a Acã, para Acã
confessar o seu pecado. Quer dizer, em vez da gente olhar a forma trágica como Acã, que errou, pecou e sofreu a consequência pelo seu pecado, morreu, a gente precisa ver como Deus agiu em toda a história de Acã. E assim também é com as nossas vidas. O Senhor, Ele é misericordioso, o Senhor é bondoso, Ele é Deus e Ele é Pai. Então, ela conseguiu enxergar isso. Né? Tanto ela, essa mulher pecadora, como aquele fariseu, eles viram muitas coisas. A gente foi lendo aqui e a gente viu, né? Jesus ressuscitou o filho da viúva, Jesus falou, pregou, Jesus curou, libertou. E ainda assim, o coração dele estava endurecido. Porque o homem, quando ele é autossuficiente, ele não consegue colocar a suficiência dele no Senhor. Não consegue abrir o seu coração. Aqueles homens, eles eram cheios de si. Cheios de saber, tão somente de sabedoria humana. Sabedoria é bom. Mas existe algo que está acima de todas as coisas. Que é a sabedoria do Senhor. Que é a palavra do Senhor. Eu li uma frase essa semana que disse assim, se Deus disse, nada mais fala. Deus falou, acabou. Todo mundo se cala. Porque não adianta, se Deus falou, não adianta o nosso querer, não adianta o nosso achismo, não adianta o nosso estudo, não adianta nada. Foi Deus que falou, o Todo-Poderoso. Amém? E ela creu, ela se rendeu e ela entregou o melhor dela. Aí eu fiz essa pergunta para mim, né? Primeiro. E diante de tudo que a gente tem visto, diante de tudo isso que a gente tem ouvido, quem nós temos sido, né? Ou quem nós temos nos tornado diante de tudo isso? Como a gente tem recebido Jesus na nossa vida, na nossa casa? A gente tem adorado Ele de verdade? E o adorado não são esses 5 louvores que Isabela entoou aqui junto com o Rafael e com a igreja. A adoração não é essa. A adoração é vida. A adoração são todos os dias. Eu estou na minha casa, eu estou na minha cozinha, eu estou adorando ao Senhor. Eu estou na minha sala, eu estou adorando ao Senhor. Saio para o trabalho, adoro o Senhor. A adoração é vida. E como é que a gente tem adorado? Como a gente tem reverenciado a esse Deus? Isso não quer dizer que nós não erramos. Erramos. Mas ao errar, o Espírito Santo me constrange. Na hora, vem aquele estalo e me diz assim, está errado. Será que a gente está sensível a isso? A gente só tem essa sensibilidade quando a gente busca. Né? A gente cai, a gente peca, a gente erra, sim. Nós não somos perfeitos. Perfeito só um, Jesus. Estamos no caminho, buscando. Mas a gente tem essa sensibilidade quando a gente busca. Aquele homem tinha sentado em sua sala o Rei dos Reis. Mas ele não deu a devida importância. No versículo 39 fala, quando isso... Né, depois que ele viu a mulher se rendendo e fazendo tudo aquilo aos pés de Jesus, diz assim, quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo. Ele falou para ele mesmo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Se este fora profeta. Ele tinha Jesus como talvez um profeta. Ele não enxergava Jesus, hora alguma, eles tinham a ideia de Jesus ser o Messias. Até porque eles esperavam um outro Messias, né? Uma outra ideia. E o coração, com esse coração endurecido, ele não conseguia ver, não conseguia ouvir. Aí no versículo 40 diz assim, respondendo Jesus disse-lhe, Simão,
uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize a mestre. E aí ele vai contar a parábola do credor, que tinha os 2 devedores, um devia 500, o outro devia 50. E ele pergunta, qual deles o amará mais? Né? E não tendo eles como pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Aqui mesmo, só dando uma paradinha, Jesus já revela para aquele homem a sua natureza divina. A natureza divina que conhece o interior do homem. Só Jesus conhece, só Deus conhece o mais profundo do coração do homem. E nesse momento aqui, ele revela isso para o fariseu, mas ele não entende. E Simão, o 43, respondendo, disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Antigamente, usavam-se sandálias, né? E como não tinha pavimentação, os pés das pessoas geralmente viviam empoeirados. E como Jesus e todo aquele povo que andava com ele, andava muito, no caso, eles com certeza estavam com os pés empoeirados. E Simão, ao convidar Jesus, foi Simão que convidou Jesus para ir jantar na casa dele, não usou, né, da hospitalidade, da tradição mesmo, da ética que tinha antigamente, que era lavar os pés dos seus convidados. Ele não fez, quando a pessoa, o dono da casa não fazia, o servo fazia. E ele não fez isso. E Jesus chamou a atenção de Simão. Na hora eu parei assim, Jesus, hora alguma, falou com Simão isso. Antes, né? Hora alguma ele perguntou, hora alguma... Não. Jesus foi ali para um propósito, que era de receber a adoração daquela mulher, que era de ensinar aqueles homens. E no momento em que ele retruca, Simão retruca, e o Senhor vem e mostra para ele. Hora alguma, Simão, você lavou os meus pés, e essa mulher regou os meus pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. No 45 ele diz, não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Antigamente também, o ósculo simbolizava as boas-vindas. Quando alguém chegava na sua casa, que você ia receber, você dava um beijo no rosto, né? Isso era o ósculo. E no versículo 46 diz, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Então, além de tudo isso, ainda derramava algumas gotas de óleo na cabeça do convidado. E ele não fez nada disso com Jesus. Ele não reconhecia Jesus. Para ele, Jesus era um homem qualquer. E o versículo 47 fala, por isso eu te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Aí, esse versículo sempre me indagou, sempre me deixou muitos pecados lhe são perdoados porque muito amou, mas aquele que em pouco é perdoado, pouco ama. Nós precisamos reconhecer aquilo que Jesus fez por nós. Tem muita gente que diz assim, não vou para a igreja não, eu não mato, eu não roubo, eu não bebo, eu não fumo. Mas a palavra de Deus diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados.
E nós recebemos a vida de Jesus em nós. E nós precisamos reconhecer isso. Reconhecer que hoje, se nós estamos vivos espiritualmente, foi pelo sacrifício daquela cruz. Reconhecer que nós temos um Espírito Santo que nos consola, que nos guia e que está conosco a todo momento. Reconhecer tudo que Jesus fez por nós. Aí, na minha Bíblia fala assim: o amor transbordante é a resposta para o perdão e o resultado da fé. Somente aqueles que percebem a profundidade do seu pecado podem apreciar o perdão completo que Deus lhe oferece. Somente aqueles que percebem a profundidade do seu pecado. Quando eu voltei para Jesus, eu falava para Jesus direto assim: Senhor, não me deixe esquecer tudo que eu vivi até o dia que o Senhor me chamou novamente. A gente não pode esquecer de onde Jesus nos tirou. A gente precisa pedir a revelação do Senhor mesmo, né? De onde foi que Ele nos tirou, irmãos. Se a gente fosse ver espiritualmente do lugar que Jesus nos tirou, a gente sequer um momento olhava para trás. Sequer. Porque é algo muito mais sério, muito mais grave. Porque assim como Deus tem planos na nossa vida, planos para as nossas vidas, Satanás também tinha. E era de morte, era de destruição, era de prostituição, era de droga, era de muitas coisas. Sabe? Fora que nós já estávamos condenados. E o Senhor nos amou. E a vontade dele é que todos sejam salvos. A vontade dele é que todos sejam alcançados por essa salvação. E aquela mulher reconheceu os seus pecados. Esse é o primeiro passo para o arrependimento. Esse reconhecimento do lugar que nós estávamos. Ela sabia que somente Jesus poderia derramar o perdão e a cura necessária para a sua restauração. Para que haja restauração, é preciso haver reconhecimento de pecado, arrependimento, para que venha a restauração. Essa mulher quebrou paradigmas, ela estava ali sem se importar com o que iam pensar, sem se importar com os julgamentos, sem se importar com as reclamações. Imagine que ela estava ali, como o fariseu falou para si mesma, ela pode ter ouvido de outras pessoas também. Que ela não era digna de estar ali no meio deles, apesar de estar no chão aos pés de Jesus. Então, ela não olhou para nada disso. Ela só queria estar aos pés de Jesus. E a gente não pode olhar para nada disso também, né? Focar em adorar. Muitos vão achar que nós somos loucos, né? Como muitos pensam, que somos loucos, que a gente não sabe de nada, que a gente fala bobagem. Não, eu quero estar aos pés do meu Senhor. Eu quero estar rendida aqui, aqui com Ele, somente com Ele. Porque nos importa agradar a Ele, somente a Ele. E no versículo 48 fala: e disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Mais uma vez, Jesus revela a sua natureza divina para aquele povo. Ele perdoa pecados. Jesus é Deus que perdoa os pecados e lança no mar do esquecimento. É assim que ele faz conosco. No versículo 49, continua. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mais uma vez, Jesus revela a natureza divina. E disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em
paz. Ele é aquele que salva. E muita coisa, né? Ele vai nos ensinando durante toda essa passagem. Ele nos revela o caráter, nos revela a natureza dele divina. E eu queria voltar a falar um pouco sobre a pergunta de João, né? João fala, a pergunta dos discípulos de João, quando ele vem e diz assim: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E, em contrapartida, a dúvida do fariseu. Né? Se ele fosse profeta, ele bem sabia quem é essa mulher que está aos pés dele. Olha a diferença. Né? Então, assim, são duas indagações. Mas João, em momento algum, duvidou da divindade de Jesus. O fariseu, sim. O fariseu duvidou. O fariseu era um homem religioso, conhecia as leis, mas ele não vivia o que pregava. Esse é um grande risco. Não viver o que prega. Que o Senhor guarde o nosso coração. Que o Senhor nos ajude, nos capacite, acorda todos os dias para viver aquilo que ele nos ensina. Ele era autossuficiente, ele não reconhecia que precisava de arrependimento e de perdão, que foi pregado por João Batista. Arrependei-vos e crede. Né? E depois, pregado por Jesus também. Arrependam-se, creiam. A mulher pecadora reconheceu seus erros, reconheceu suas misérias e necessidades e reconheceu em Jesus a sua esperança. E aí a gente sabe que muitos até tentam se aproximar de Jesus. Uns se aproximam pelo pão, outros se aproximam pela cura, outros se aproximam pela resolução de seus problemas. Mas o Senhor, ele tem buscado, sempre buscou, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Muitas vezes a gente vai atrás do Senhor no socorro mesmo, né? No início a gente vai para que o Senhor resolva aquele problema, aquela dor, Mas depois o Senhor quer que a gente se apresente para Ele como filho, porque é isso que Ele quer. Ele quer que que a gente ganhe essa identidade nova de filho. Ele quer ser o nosso pai. Mas, quando não reconhecemos os nossos erros, de que a gente pode se arrepender? Se a gente não reconhece o erro, a gente se arrepende de quê? E se a gente não se arrepende, do que a gente vai ser perdoado? Então, a gente precisa reconhecer essa necessidade do Senhor. Reconhecer que nós não somos autossuficientes. Reconhecer que só nele há salvação. Jesus, estou terminando, irmãos. Jesus é aquele que sonda e conhece os corações. Ele nos revelou aqui três de todas as divindades dele, né? Jesus é aquele que sonda e conhece os corações. Ele sondou e conheceu o coração daquela mulher, sondou e conheceu o coração do fariseu. Ele sonda e conhece o nosso também. A gente até esconde de um e de outro, mas dele a gente não esconde nada. Por isso que a gente precisa buscar esse relacionamento. Até para confessar nossos pecados a Ele. Até para que a gente abra o nosso coração e receba dele essa restauração. Jesus é aquele que perdoa pecados. Ele perdoa. E Jesus é aquele que salva o homem da perdição. E em nenhum outro há, em nenhum outro nome há salvação. Somente no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor continue nos abençoando, que a gente continue buscando essa presença, buscando essa revelação do Senhor nas nossas vidas, para que a gente seja amiga do Senhor. Amém?